regra odiosa. Os anões se sentaram em várias mesas ao redor da sala, enquanto Momon e Nabi seguiam Tula. Seu sorriso caprichoso enfeitava seu rosto e mal revelava as presas que marcavam sua verdadeira natureza. É um pouco absurdo, você não acha? Eles oprimiram milhares por mais de um século, então clamam por justiça quando, nem mesmo seus vivos, simplesmente seus mortos, são colocados para uso laboral. Insetos são insetos, vivos ou mortos. Nabi deu de ombros com indiferença e manteve o rosto friamente neutro enquanto seus olhos varriam a sala. Tula assentiu em concordância entusiasmada. Exatamente, os humanos que governaram este lugar, compraram quase todo o seu ferro de nossas várias minas, fez mais alto, mais baixo, leste e oeste, eles nunca tiveram a mínima ideia de quem meu pai realmente era. Com um sorriso doce brilhando de orgulho por seu pai, ela os levou até uma mesa de pedra e gesticulou com a mão esquerda para que se sentassem. Ele me contou histórias sobre a forma como os escravos eram tratados lá. Ele costumava visitá-lo para se lembrar de seu objetivo, seres vis. Seu lábio se curvou brevemente em desgosto. Mas você não era humana antes? Perguntou Momon enquanto olhava para ela para ter certeza. Suas orelhas eram claramente humanas o suficiente. Tula não assentiu, mas falou: sim, por mais desagradável que isso seja, mas não me entenda mal, meu pai não me ensinou a odiar a humanidade, mas eu não precisei de incentivo para desprezá-los, infiéis, míopes e cruéis, a maioria deles, agimos de boa fé, mas os sobreviventes da ira de Alon? Eles não. O que você quer dizer? Esqueceu que eu e minha parceira somos humanos? Momon perguntou, e o ator de Pandora removeu seu capacete, colocando-o em seu colo para permitir que o rosto que seu pai escolheu fosse visto. Tula balançou a cabeça. Você não é um humano comum, e você é um servo do libertador divino. Você é diferente. Heróis transcendem a humanidade. Eu transcendi minha humanidade pelo meu vampirismo. Você escolheu uma rota mais impressionante. Dito isso, os humanos rejeitados começaram a caçar viajantes. Momon e Nabi trocaram um olhar perturbado. Isso foi relatado ao rei feiticeiro? Ou à governadora Henri? Ou aos chefes da reconciliação e divulgação? Tula balançou a cabeça. Não, não matamos. Os Faitletes ainda não mataram ninguém. Então estamos lidando com isso localmente. Eles atacam viajantes e os espancam, mas nem roubam. Você quer a verdade que torna isso estranho? É como se eles estivessem nos desafiando a agravar a situação. Então? Ela deu de ombros. Nós fazemos prisões, punimos e os expulsamos de novo. Mas há muitos lugares para se esconder por aqui. Momon olhou por cima do ombro quando os ruídos apreciativos começaram entre os anões. Servos humanos e elfos em trajes formais começaram a aparecer em números, empurrando grandes quantidades de comida, cerveja e vinho. Seus carrinhos eram de prata polida com alças de madeira escura ornamentadas, polidas e envernizadas para brilhar. O ator de Pandora observou com aprovação a sincronização perfeita dos servos, mas, ao fazê-lo, notou outra coisa. Os anões não estão vendo isso. Eles não estão vendo a graciosidade, o fluxo, o treinamento óbvio em cada passo e gesto. Eles têm olhos apenas para o que está nas bandejas e nas garrafas. Ele reprimiu um suspiro. Eu sou realmente tão raro, em minha apreciação pela perfeição do movimento e da apresentação? A expressão de Tula mudou quando ela olhou para a entrada. Momon seguiu seus olhos até uma mulher élfica na porta, vestindo uma camisa e calças brancas com uma insígnia vermelha brilhante, que ele reconheceu como parte do corpo de cura. Com licença, é melhor eu ir ver o que aconteceu. Tula disse e fez uma rápida reverência de desculpas antes de correr pelo chão em passos longos e rápidos para falar em sussurros abafados com a chegada inesperada. Ele virou o rosto e olhou para sua parceira de rosto inexpressivo. O que você vê, Nabi? Nada de especial. Ela disse com uma carranca enquanto seu olhar varria a sala. Momon se conteve para não revirar os olhos, não aqui, no que ela disse. Nabi estreitou os olhos para ele. Você esqueceu o ponto? Ele olhou para ela com os braços cruzados na frente do corpo. Oh! Ela disse e deixou seus olhos caírem brevemente. Certo, enfrentamos nossos oponentes no torneio, mas e se os unirmos mais completamente, reunindo-os como uma unidade, uma única operação conjunta para derrubar essa insurreição antes que se torne um problema maior? Momon propôs isso com um bater de palmas animado.
O resto da refeição foi gasto observando os servos se movimentarem entre as elites anãs com profissionalismo suave, enquanto os anões provavam que sua reputação como bebedores profissionais era muito precisa. E isso continuou até que os próprios anões não conseguiram fazer mais do que levantar e tropeçar em suas mesas, elogiando a generosidade de seus anfitriões, e foram auxiliados um por um pelos talentosos servos, para fora do grande salão, tão bêbados que nem pensaram em perguntar para onde estavam indo. Um povo caloroso. O ator de Pandora comentou de forma neutra enquanto tentava ignorar o olhar frio de Naberal. Eles saíram juntos no final, e tudo o que ele pôde fazer foi sussurrar: apenas lembre-se do plano. Claro. Ela resmungou baixinho enquanto voltavam para seus aposentos na residência particular de Alon. Sua casa era uma série simples de cômodos escavados na pedra no alto da montanha, com degraus circulares ornamentados esculpidos em madeira e fixados por encaixe apertado apenas em um grande pilar de pedra que aparentemente havia sido erguido da própria montanha. Ali, uma série de buracos havia sido cortada em formas retangulares indo em uma espiral ascendente, e nesses buracos, vigas de madeira bem ajustadas haviam sido forçadas. Um trilho de pontas finas de metal e uma série de segmentos de madeira interconectados e sinuosos colocados sobre eles serviam para segurança. Eles subiram os degraus até chegarem a um patamar de pedra e não encontraram nenhuma porta no lugar, apenas uma caverna aberta que havia sido polida e lisa. Ela corria por vários metros, e de cada lado, havia aberturas que haviam sido modificadas pelas mãos orientadoras de artesãos ou trabalhadores ou ambos, embora a caverna a princípio parecesse escura. Assim que eles entraram, várias pedras brilhantes começaram a lançar um leve tom azul que criou uma aura quase mística sobre toda a área. Venha, por aqui! Alon gritou de dentro de uma sala a uma dúzia de metros de distância. Momon seguiu a voz e viu um leve indício de luz externa aparecer no chão quando ouviu o som de uma cortina sendo aberta. Dentro da sala, ele viu Alon de costas para a porta, parado em uma pequena saliência aberta que estava escondida por uma cortina. Dê uma olhada nisso. Ele disse sem olhar para trás. O ator de Pandora e Nabe trocaram olhares incertos e se aproximaram. A mão de Alon se levantou e ele apontou para baixo. Vejam isso, ali está Feron. Eu vejo. Quão longe é daqui? Momon perguntou levianamente. Enquanto a pedra cai. Alon perguntou, e estendeu a mão para um pequeno vaso. Ele tirou uma pedra, e atirou-a o mais forte que pôde. Ela fez um arco longo e lento, e finalmente atingiu a parede distante, não tão longe. Embora eu nunca tenha medido exatamente, eu costumava ficar aqui às vezes, e no escuro eu apenas atirava pedras naquelas paredes. Eu sabia que um dia eu tomaria aquela cidade. Destruiria seu povo. Eu sabia que um dia, minha Nua seria vingado, os escravos seriam libertados, e eu destruiria o país em que nasci. Ele cruzou as mãos atrás das costas e olhou para o lugar. Insetos. Nabe comentou em concordância. Nabe. Momon disse gentilmente. Alon levantou a mão para tocar o antebraço blindado de Momon. Não, ela está certa, ou como eu vejo, ela está. Eu desenvolvi uma versão geral pelos humanos agora, e embora eu esteja feliz que a guerra acabou, a teocracia está morta, bem? Ele esfregou a testa em frustração. Ainda há tantos vivos, os humanos sobreviventes, aqueles que vivem lá e aqueles que vivem escondidos fora dela. Eu tenho que governá-los. É difícil, você sabe, depois de tanto tempo. Ele engoliu em seco e ficou quieto. O quê? Momon perguntou. Dominando que desprezo. Alon admitiu. Humanos escravizaram minha Nua, humanos bateram em minha Nua, humanos estupraram minha Nua, humanos queriam comer minha Nua, e um humano vendeu Nua enquanto ela estava grávida de seu bebê, deixando-a para ser moída em uma fazenda e ter isso arrancado dela e jogado em um buraco para apodrecer. Por quê? Porque sua esposa não gostava dela. Esse último é o pior, porque ele era eu. Estou feliz por não ser mais humano, não aquele monstro fraco, no entanto. Agora tenho que ir lá quase todos os dias e ver humanos andando pelas ruas como se a guerra nunca tivesse acontecido. Eu preferiria matar todos eles. Alon cuspiu na direção da cidade e se afastou dela. Sinto muito, eu sei que vocês são humanos, e nem todos os humanos são assim, mas está tudo bem, nenhum homem pode suportar todas as coisas. Momon respondeu e deu um tapinha no ombro de Alon. Seria mais fácil, talvez, matar todos eles,
todos os quebrados, todos os vivos cujas almas jazem mortas apesar de seus corações ainda baterem, caídos em campos de batalha agora silenciosos, mas você sabe bem, apesar do seu ódio, você sabe o que tal ato significaria. Mormon disse enquanto olhava para o vampiro de olhos vermelhos cujos dedos ainda tremiam. Sim, um ato como esse, eu quebraria a fé com a paz de Sua Majestade, eu quebraria a fé com aqueles que realmente se renderam, e estão apenas tentando viver suas vidas. Alan olhou admirado para Mormon, um sorriso cheio de presas em seu rosto. Guerreiro, você não é o campeão da humanidade à toa, não se preocupe, eu não quebrarei a fé, se for para ser feito, que seja feito por outra pessoa, eu prefiro quebrar o ciclo que destruiu a vida de Noa, minha vida, e levou nosso filho, do que quebrar a fé e começar tudo de novo. É isso que significa ser um campeão, ser verdadeiramente a espada de Deus, ou ele é algo mais do que isso? Se a papa é seu flagelo e ira, estou olhando para o coração pulsante da consciência da divindade? Alan piscou os olhos e jogou a cabeça para trás e riu para o teto de pedra, ecoou brevemente antes de sua risada ser levada além da montanha. Venha, deixe-me mostrar seus aposentos, por aqui. Ele disse, e os levou para fora mais 2 portas abaixo, um quarto simples com 2 camas e amplo espaço, junto com uma vista maravilhosa do espaço além da montanha. Nós não sabíamos se vocês precisavam de, uma cama ou 2, então pegamos 2 e um quarto de solteiro, você sabe, rumores e tudo. Alan esfregou a parte de trás da cabeça e arrastou os pés desajeitadamente. 2 camas. Mormon e Nabi disseram abruptamente e em uníssono, assustando Alan, que pescou brevemente e então soltou uma risada nervosa. Certo, palpite de sorte então, durma bem, nos vemos na luta amanhã. Alan disse apressadamente e saiu, fechando a porta atrás de si. Casa da Lei, Fespis Leste. Bem-vindo à minha casa. O juiz Amanraelos disse com uma reverência educada, apenas para descobrir que o convidado anão para quem ele estava se curvando havia adormecido em pé. Ele coçou a cabeça. O que aconteceu? O juiz Raelo se considerava um dos juízes élficos mais imperturbáveis em toda a extensão da comunidade mineradora, mas quando viu o anão apenas roncando de pé, sustentado principalmente pelo braço da criada, ele não sabia bem o que dizer. A cerveja era do agrado deles. Ela sorriu fracamente, escovando seu cabelo loiro para trás, além de suas longas orelhas élficas, seus dentes brancos reprimiram um bufo de riso diante da consternação dele, mordendo o lábio inferior em vez de se separar para deixar a diversão transparecer. Eu vou levá-lo para seu quarto, meu senhor, e apenas mostrar nossas habilidades pela manhã durante o café da manhã. Ela propôs como se ele próprio tivesse feito a sugestão, e Aman coçou a cabeça, pensativo. Ouvi dizer que eles gostavam da bebida, mas... Ele riu. Não, há coisas piores, e isso é uma espécie de férias para eles. Deixe-os se divertirem, temos tempo suficiente para conversar amanhã. Sim, vá em frente, leve-o para seus aposentos. Sim, meu senhor. Ela disse com uma risada enquanto caminhava e arrastava um dos altos juízes anões para mais fundo na propriedade de pedra. Aman disse sem olhar para trás enquanto ela passava por ele. Mais uma pergunta? Sim, senhor? Ela perguntou, parando e olhando por cima do ombro com um pouco de dificuldade. Ele foi o único a desmaiar desse jeito, perguntou Aman, mantendo a sobrancelha erguida escondida dela, sem olhar para trás. Não. Tivemos que ajudar todos eles a saírem das mesas. Ela respondeu, incapaz de conter uma risada meio divertida e meio exasperada. Meu bem, não tem jeito, cuide disso então, acho que vou dormir também. Deixarei um sino para chamá-lo, mas de resto descanse. Ama acrescentou em uma voz calma enquanto se afastava da entrada e voltava para seu próprio quarto privado.